Boa noite, professor Alex. Eu vou dar início aí. Tá? Boa noite, professor Alex. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Tá? Inclusive, eu sou Carlos Eduardo, da distribuidora da Editora Zen. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação para darmos início ao webinar, e até por conta do horário aí, para quem está nos acompanhando junto ao professor em Portugal, então a gente não pode estender muito o horário, né? Então, desde 2016, quando nós lançamos o Manual de Acupuntura de Atoponto, do professor Paulo Renato Lima, para quem não conhece, sim, pode algumas pessoas não conhecerem, deixa eu ver, acabar meio que a imagem. Tá? Nós temos ele agora, foi lançado em duas versões, o manual, nós temos ele em brochura, nós temos ele em formato espiral, que faz com que o livro fique aberto aí durante o estudo. Vou ter que tirar a tela de fundo. Um momentinho aí, uma falha técnica aqui, para a gente poder ficar melhor aqui na Só imagem. tirar. Ok. Tirou foi a tela toda. Travado aqui. Opa, perdão, agora travou aqui. Ela dá uma carregada. Eita, agora travou aqui a minha Não, tá opção. bom, deixa assim, terra não. Perdão aí. Ok. Então nós temos aí esse lançamento que ocorreu em 2016, das duas obras do professor, no modelo também em espiral. E desde lá o professor Alex vem nos acompanhando aí na nossa trajetória, aí, nos apoiando aí nos novos projetos. E nesse ano aí nós fizemos o nosso último lançamento do Atlas de Ponto por região, também do professor Paulo Renato, sendo que só numa versão aí em brochura, né? E neste, o professor Alex colaborou aí, sendo nosso colaborador técnico nesta obra. Tá? Então, nossa parceria vem desde lá. E nesse ano aí, com esse lançamento, além do lançamento também que fizemos na editora, passamos a trabalhar também com outras obras aí, indicando aí outras obras ligadas à MTC de outros autores, tá? Que são referentes para a MTC. E alguns produtos também na nossa loja. Tá? Então, a gente tem esses produtos. E neste ano aí, firmando essa parceria que finalizou com o professor, quer dizer, se vem ao longo do tempo com o professor Alex, né, somos agora distribuidor exclusivo aí no Brasil do livro e do mapa do professor de auriculoterapia Reflex. Tá? Então, nós temos a disponibilização, somos distribuidores apenas aqui no Brasil da obra, e aí já se encontra que o lançamento foi no mês passado, então muitos de vocês já adquiriram a obra, ela já se encontra aí em várias lojas pelo Brasil, físicas e virtuais. Então, não só na nossa loja vocês têm acesso, como também nas outras lojas, tá? Nos nossos distribuidores, revendedores aí, do nosso material, tá? Então, por conta desse horário aí, só foi uma apresentação rápida aí para ver a ligação da distribuidora aí com o professor Alex. Eu vou passar aqui, que eu acabei recebendo durante esse lançamento, recebi alguns questionamentos, vou deixar aqui essa pergunta apenas para o professor, acredito que ele vai responder durante aí a aula, né? Que seria a pergunta de como a auriculoterapia reflexa pode simplificar a auriculoterapia, tornando ela mais simples e eficiente. Seria essa aí que o senhor provavelmente vai responder aí durante a sua aula. Boa aula, professor. Isso aí, obrigado, querido. Obrigado aí pela participação, da gente poder estar mais uma vez aí juntos. É sempre bom estar junto com vocês, o Paulo que está aí, você, né? Um carinho muito grande aí. A gente poder estar desenvolvendo esse trabalho juntos, né? Tanto que já fizemos antes, agora na distribuição desse meu livro, que é uma grande alegria. Para explicar melhor sobre a técnica, eu vou compartilhar aqui uma tela, né? E assim, quem quiser depois fazer pergunta, pode fazer pergunta, né, pelo chat aqui, né, e eles vão ficar, né, o Paulo pode dar uma olhada também nos dois, né, no chat aí, o Carlos, e qualquer momento passa para mim a pergunta, não tem problema nenhum de me interromper, tá bem? Deixa eu dar uma compartilhada aqui para ficar mais fácil de Ok. eu ficar mais ordenado, né, de eu poder explicar a técnica. Epa, tem problemas aqui. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Porque ele está reclamando que tem coisas demais abertas. Calma aí. Ok. Ok. Então já estão vendo aí a tela da auriculoterapia reflexa. Maravilha. Bom, então
A gente dá sempre essa chamada, né? Simplificando a auriculoterapia com a auriculoterapia reflexa, né? E, na verdade, é uma técnica diferente, vocês vão ver. Não é mais um nível de auriculoterapia, né? Então, tem toda uma base, né? Tem todo um estudo, todo um trabalho por cima, né? Eu levei aí 36 anos, né, da minha vida me dedicando aí à acupuntura, à auriculoterapia, e desde o começo da minha história com a acupuntura, né, eu venho pesquisando a auriculoterapia, né? Eu sempre fui um apaixonado pela auriculoterapia. E até por isso eu sempre quis mais da auriculoterapia, né? Então eu sempre tinha uma frustração de aurículo não me dar 100%, realmente 100%. Era bom, era muito bom. Como eu vejo muitos hoje trabalham direto com auriculoterapia, é muito bom realmente, tá? O que se tem por aí de aurículo, né? Mas a gente barrava com uma certa dificuldade com algumas coisas que eu vou colocar aqui para vocês, né? Então eu comecei a pesquisar muito, pesquisei muito mesmo para poder chegar nesse ponto, nessa técnica agora. Isso aí é só uma ideiazinha, foi o lançamento do livro, né, que nós fizemos lá no Brasil, né, os autógrafos aí também. Ah, foi bem um momento bem gostoso. E lembrando que realmente não é mais um livro de auriculoterapia. Eu quis colocar isso porque muita gente, quando vê o livro nas livrarias ou recebe, né, recebeu um e-mail da divulgação do livro, poxa, eu já trabalho com auriculoterapia há um tempão, vem mais um livro de auriculoterapia, tudo igual. Realmente, a maioria é tudo igual, né? Vai ter uma coisa aqui, outra ali, mas é tudo igual. Esse livro não. Na auriculoterapia reflexa, ela é diferente. É uma técnica com uma proposta totalmente nova, diferente de tudo que vocês conhecem, né? Então não é mais um livro de auriculoterapia, é o livro da auriculoterapia reflexa. É um livro da técnica. Tá, aqui eu não vou ficar, não falo né, da história de auriculoterapia, de um monte de coisa, não. Tudo é relacionado à auriculoterapia reflexa. E a ideia é que mostrar um pouquinho para vocês de como é essa técnica, tá? Né? Ah, e uma coisa que o Carlos acabou de esquecendo de falar também, né, rapidamente, no final a gente vai fazer uma promoçãozinha, tá? De livro e tal, então, né, só para lembrar que vai ter uma promoção feita pela editorazinha aí, né, Carlos? No final Sim, do. sim, bem lembrado, professor. Aí, por favor, também coloque nos comentários quem já conhece a obra ou quem já possui as obras da editora Zen ou quem não possui. Tá? Por favor, deixa lá um comentário para a gente, tá ok? Pode continuar, professor. Isso, obrigado. Então, essa é a ideia, tá? Mostrar que realmente é uma técnica diferente. Eu vou querer mostrar aqui para vocês essas diferenças, sabe? Colocar a pulguinha atrás da orelha de vocês, questionar, né? Para vocês questionarem um pouquinho, porque tem coisas que hoje eu considero até erradas, né? Que são replicadas, né? Na auriculoterapia tradicionalmente, né? As pessoas aprendem, ensinam e cometendo os mesmos erros, para mim erros, tá? Desculpe se eu acabo ferindo alguém com isso, né, com a técnica, né? Então, mas assim, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? Eu amo auriculoterapia, sabe? Sempre trabalhei, tem várias formas de trabalhar com isso, várias técnicas interessantíssimas, mas nessa aqui eu respeito muito alguns princípios básicos que normalmente a gente não vê serem respeitados na auriculoterapia normal, tradicional, tá? Então, você vê, foram mais de 30 anos de pesquisa, tá, para desenvolver essa técnica. Ela é a única técnica no mundo que trata a auriculoterapia como um sistema reflexológico puro. Eu vou mostrar isso para vocês. Infelizmente, sabe, a auriculoterapia, ela não é tratada como sistema reflexológico, sabe? A forma com que ela é ensinada, com que existe nos mapas, com que é passada, ela fere os princípios básicos da reflexologia. Isso foi uma das dificuldades que eu encontrei no começo. Sabe, tinha coisas que falavam, gente, mas isso não tem como funcionar. Não tem como, tem alguma coisa errada nisso aqui, entendeu? E lógico, assim, na maioria dos casos, a gente tem resposta boa e tal, mas eu nunca me senti à vontade de fazer só auriculoterapia. Sabe, tem muito protocolo disso e daquilo, e trata doença e doença e doença. E não tem a visão para a medicina chinesa como se deve ter também, entendeu? Então, todo um diagnóstico feito por trás. Então, aqui, em vez de protocolos, eu criei um raciocínio, tá? A gente vai ter uma linha de raciocínio, hoje a gente vai trabalhar
para chegar a um diagnóstico e para chegar a um tratamento. Tá bem? É diferente. Aqui não vai ter protocolo, né? E aqui também não vamos ficar trabalhando com os pontos como normalmente trabalha. Bom, esse é o mapa, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Foi todo desenhado. Esse mapa já foi modificado aí centenas de vezes, né? Cada vez mais detalhado em tudo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como é, um pouquinho diferente. E chama atenção para vocês aqui é não ter pontos nele, né? Pode ter um ponto ou outro para cá e tal, mas muito difícil. São muito poucos pontos que eu trabalho realmente na técnica. A gente trabalha mais com regiões da orelha. No curso a gente ensina a pessoa a se encontrar na orelha, tá com, né? Porque a orelha realmente é muito grande, né? Vai ver assim, para caber o corpo inteiro lá dentro, ela é muito grande. Então a gente precisa saber exatamente onde se encontrar para poder, sabe, estimular a região correta. Então, o que essa técnica tem de diferente, né? Primeiro que é um mapeamento próprio. Tá? Esse mapa você não vou achar igual e nem parecido em lugar nenhum no mundo. Tá? É um mapa próprio, foi todo desenhado por mim, todo feito por mim, modificado centenas de vezes e é puramente baseado na reflexologia. Está respeitando a auriculoterapia como um sistema reflexológico puro, que é o que deve ser. É totalmente integrado à medicina chinesa. Quer dizer, o nosso raciocínio na técnica da auriculoterapia reflexa, a nossa forma de atuação é exatamente a mesma que a gente faz na acupuntura. Quer dizer, a mesma linha de raciocínio que eu uso na acupuntura é o que eu uso para avaliar e para tratar também com a auriculoterapia reflexa. Aí é uma diferença, né? Até eu vou mostrar, falar daqui a pouco disso. A opção pelo uso do cristal radiônico em vez de outras, né? Em vez de outras formas de estimulação. Uma delas é que normalmente os estímulos são mecânicos. Quando você coloca uma agulha, você tem estímulo mecânico, estímulo nervoso. Coloca uma semente, é estímulo mecânico. O cristal radiônico não. Ele não é um estímulo mecânico, é um estímulo basicamente energético. E sendo estímulo energético, a própria ação dele é diferente. Ele vai abranger tudo que o estímulo físico, né, o trauma local, faz, mas com um componente mais sutil e com toda a programação baseada na medicina chinesa, como a gente vai estar vendo mais aqui. É uma técnica muito simples, a gente não tem que decorar centenas de pontos, localização de um monte de lugares, tá? Então, você mudou aqui, obrigado. Conseguiu? Tá, então a técnica é muito simples, como eu gosto, né? Eu gosto de coisas que sejam simples e que funcionem muito bem, tá? Se não for simples e funcionar muito bem, para mim não interessa. Tá? Vamos ver que você entendendo, se encontrando na orelha, fica tudo muito mais fácil. Ela trata tanto questões físicas quanto questões emocionais, né? Inclusive, faz parte da técnica o link com a emoção que pode ser gerado pela dor. Por exemplo, eu tive um aborrecimento e fiquei com um torcicolo, fiquei com uma dor no pescoço. Tá bem? Então, todo o tratamento que eu fizer, a pessoa vai ter que trazer aquele aborrecimento para a cabeça, vai ter que entrar em contato com aquela raiva, aquela chateação. Ele traz o emocional junto, traz a emoção que gerou a dor, e quando eu estimulo os pontos, né, eu começo a fazer trabalho nos pontos, o inconsciente já vai limpa aquela relação, né? Ou seja, elimina aquela relação que gerou a dor e a dor desaparece na hora, o músculo relaxa na hora, instantâneo isso. Tá? Então, a gente trabalha no nível mais inconsciente, tá? Puxando isso, trazendo aí o sentimento junto, tá? Então, a gente trata também o aborrecimento, a raiva, a tristeza, o que tiver por trás do que você está sendo tratando e também algumas questões emocionais diretamente também. E tem esse raciocínio próprio, como eu já falei, a gente não trabalha com protocolos, trabalhamos com uma linha de raciocínio, que a gente chama de raciocínio de 7 passos. É um raciocínio muito próximo, sabe, muito próprio, muito bem definido e totalmente baseado na medicina chinesa. Então, quem trabalha com acupuntura tem muita facilidade com isso, porque a forma de pensar é totalmente igual. E com isso,
resultado imediato. Sempre, 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 sempre. Às vezes eu fico tão mal acostumado com o resultado rápido que eu estou colocando o ponto e agora, como é que tá? E termino de colocar depois. Porque a mudança é instantânea, é imediata, tá bem? Bom, quais as dificuldades que eu sempre encontrei, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, porque ajuda a entender. Primeiro, questionar algumas coisas, né? Da auriculoterapia tradicional, que foram os meus questionamentos, tá? Então, aqui vocês vão entender quais foram os questionamentos que passaram, ficaram na minha cabeça o tempo todo e que eu achava alguma dificuldade com isso, né? E que todos de alguma forma acham. A primeira coisa é essa terapêutica baseada em pontos, sabe? Eu acho um grande erro a gente pensar só em pontos, porque assim, nunca pode ser um mesmo ponto, por exemplo, no joelho, um ponto menisco medial, ser uma lesão de menisco medial, outra de lateral, ser o mesmo ponto. Um ponto de pulmão, gente, pulmão é enorme. O problema está no ápice, está no meio, está embaixo do pulmão. Então não pode ser um ponto do pulmão, sabe? Eu tenho que ter uma área onde eu vou buscar aquele ponto, onde eu vou buscar a região do pulmão que está alterada. E a partir daí sim, localizei lá, dentro daquela área relacionada ao pulmão, localizei a área que está alterada, assim, aí sim, eu sei onde está a alteração física na pessoa e eu trabalho com isso. Agora, se eu boto lá um pontinho do pulmão, pode funcionar para um, para outro não vai funcionar e por aí vai. Então, essa é uma das dificuldades. Né? Primeiro que você tem a localização muito diferente de mapa em mapa. O mesmo ponto em mapas diferentes, às vezes você tem que escolher um, agora qual está certo. Isso é meio complicado também. Né? Ainda mais quando a gente tem aí centenas de formatos de orelhas diferentes, já dificultam mais ainda. Se com uma orelha só já é, né, já é complicado, com centenas de formatos de orelhas já fica mais difícil ainda. Então, assim, você gravar um monte de pontos que tem é complicado. Eu acho isso tudo muito complicado. Eu sabia tudo, tudo bem, né? Eu estudei muito isso. Eu fiz um. Na época que eu mandei fazer, eu tenho uma orelha enorme em casa que eu fiz para colocar pontos mesmo para estudar, né? E hoje virou coisa para dar aula, eu fiz ela em fibra, ficou lindo, né? Mas, assim, é muito complicado isso. Então, na aurícula reflexa, você não precisa decorar isso tudo. Muito pelo contrário. Você vai simplesmente aprender a localizar cada pedacinho do corpo na orelha e você vai procurar a região que esteja afetada dentro, lógico, do princípio da técnica, essa coisa toda, tá? Uma dica, nunca coloque em ponto local, sabe? Ponto local é um erro. Você coloca ponto local, a pessoa melhora, depois você não sabe de onde veio. Então você perde a oportunidade de diagnosticar, que é uma falha muito grande do que você faz normalmente na auriculoterapia. Não existe diagnóstico bem feito. Ah, você vai tratar um ombro, vai tratar uma bursite, você vai tratar uma ciática, você vai tratar uma dor de cabeça, mas você não vai tratar a pessoa que está com aquilo, entendeu? Que a visão da medicina chinesa é essa, eu não trato a doença, eu trato a pessoa. Então tem toda uma investigação para saber, né, a fazer para saber de onde vem o problema. Tá? Infelizmente nós vemos isso na auriculoterapia, né? E isso sempre me angustiou muito. É protocolo para isso, protocolo para aquilo, tratando um monte de doença, e eu, poxa, eu não acredito em tratar a doença. Sabe? A gente tem que tratar a pessoa. Então a gente vai avaliar, de acordo com a visão da medicina chinesa, aquela pessoa individualmente, com tudo que ela sente, com o que é, para poder chegar a uma combinação de pontos e regiões do corpo que vão realmente resultar. E resultar na hora, resulta instantaneamente para a pessoa. Tá, então aqui a gente vê algumas coisas, né, os problemas também desses pontos, né? Ponto de hepatite, ponto de urticária, ponto de lombalgia, ponto de ascite, ponto de constipação. Gente, ponto de constipação não vai tirar a constipação de ninguém, sabe? Um ponto de asma não vai melhorar a asma de ninguém, sabe? É importante entender o que esses pontos fazem aqui. E fora que isso aqui, algumas pessoas tiveram experiência, colocaram lá, um outro lugar, uma outra linha vai colocar esse ponto um pouco mais para o lado, para cima. Então, assim, a, a possibilidade de você errar, né? E, lógico, errar o tratamento pela ideia errada que esses pontos transmitem também para vocês, sabe? É muito grande. É muito fácil cair em erro na auriculoterapia tradicional. Então a gente se engana com esses pontos aqui, que não são para isso.
sabe? É uma lombalgia, é legal, mas e aí, a lombalgia vem de onde? É deficiência de rim, foi esforço mecânico, alguma compressão na coluna? Botar um ponto de lombalgia não quer dizer nada. Não quer dizer nada e não vai melhorar nada. Vocês entendem as dificuldades que a gente achava? Sabe? Então, isso é uma coisa importante da gente realmente entender o que a pessoa está passando e fazer o tratamento correto. Sabe? Não trabalhar com pontinho para isso, pontinho para aquilo. Isso é ridículo. Tá? Então a gente tem que entender, sabe? Compreender, avaliar e aprender a tratar a pessoa da forma que deve ser, sabe? Identificar exatamente onde é o problema para tratar. Então, um primeiro ponto que sempre me angustiou foi isso, né? Fora a questão dos pontos. Isso é uma coisa que sempre me mexeu muito comigo e assim, eu vejo muita gente errar por causa disso. E fora o estímulo também, né? Vamos pensar aí que a agulha ela tem 1 milímetro de diâmetro, sabe? Então, se eu vou colocar um ponto qualquer aqui, digamos que eu tenho um ponto aqui marcado, né? Se eu coloquei milímetro para o lado, eu já não pego mais o ponto, porque aí o estímulo da agulha é nervoso, né? É um trauma, né? Então, vai o trauma e dá o estímulo da rede nervosa. Mais para o lado já não é mais aquele lugar. Então, a chance de você errar com a agulha é muito grande. Você tem uma margem de erro muito grande. A semente já pega uma área maior, mas ela é fraco o estímulo. Sabe, você tem que ficar pressionando muito e machuca, e a semente é orgânica, pode infeccionar depois de um tempo. Então, assim, tem várias coisas que sempre fiquei questionando com essa questão do ponto, de estimular o ponto, isso é meio complicado. Tá, a segunda questão é a questão da lateralidade, que acho que é o mais importante de tudo aqui também. Sabe, infelizmente, a auriculoterapia não respeita o princípio básico da reflexologia, que é a lateralidade, que é muito simples. Orelha direita trata todo o lado direito do corpo. Orelha esquerda trata todo o lado esquerdo do corpo. Simples assim. Eu não posso ter um pulmão contralateral, sabe? Eu não posso ter o pulmão, dois pontos de pulmão, um do pulmão homolateral e outro contralateral na mesma orelha. Não existe isso. Não existe. Você não vê isso na reflexologia dos pés, não vê isso na mão, você não vê isso na íris, não vê em crânio, não vê em nada. Só na auriculoterapia. Como se não fosse reflexologia. Então, assim, é um ponto que sempre mexeu muito comigo. Eu falei, não é possível. E tem algumas técnicas que falam, não, então é osso temporal, mandíbula, as três primeiras cervicais, você inverte como se fosse a questão da decussação das pirâmides. Está errado também, não existe isso. Não existe. Então, é uma forma simples, gente. Orelha direita, lado direito. Orelha esquerda, lado esquerdo. E ponto. Órgãos centrais, bilateral. Por que que muita gente ensina que o coração tem que colocar do lado esquerdo? O coração está no meio do corpo, está aqui, ó. Ele não está do lado esquerdo do peito, está errado, ele está aqui no meio. Então, pequenas coisinhas que a gente tem que começar a repensar, sabe? Eu até proponho isso assim, poxa, legal, então não quero auriculoterapia reflexo. Tudo bem, todo mundo tem direito disso. Mas pensa um pouquinho disso que eu estou dizendo, tá? Porque é importante para a gente não ficar repetindo erros o tempo todo. Né? A gente tem alguns mapas, vou mostrar algumas coisas para vocês, que tem alguns mapas meio absurdos como esse, totalmente fora de posição, tudo aqui, o fígado aqui do lado. Esse é um mapa francês, né? Então, só para vocês verem o que a gente encontra por aí de variedade de mapas e dificuldades. Você vê a questão da lateralidade, olha só. Uma perna contralateral no meio da fossa triangular. Então, aqui coloca uma perna uma lateral e aqui a perna contralateral. Não pode isso, gente. Não pode. Sabe? Orelha direita, perna direita. Orelha esquerda, perna esquerda. Não vai existir uma perna contralateral ali. A gente vê aqui, ó, nesse mapa tradicional que nós temos aqui, né? O mapa tradicional da ergoterapia, que foi acho, o primeiro mapa que eu tive contato, né? Muitos de vocês também, é mais antigo que tem aquele mapa chinês. Aqui cai no mesmo problema, olha só. Ponto do pulmão, que fala que o pulmão homolateral é o de baixo e, e o de cima seria o contralateral. Não pode existir isso. Literalmente não pode existir. Sabe, aqui também a gente tem a linha do diafragma, sabe?
linha diafragma. Muita gente coloca o baço aqui embaixo, não pode. Acima do diafragma tem pulmão e coração. Os outros órgãos vão estar aqui, ó, na região abaixo do diafragma, ou seja, acima, no caso da orelha aqui. Então não pode ter um ponto de baço aqui embaixo, como muita gente apresenta, como muito mapa traz aqui pra gente. Né? Você vê, esse mapa aqui também. Tem várias coisinhas aqui, ó. A coluna. Olha onde acaba a coluna. Naquele outro mapa chinês também acaba aqui a coluna. Gente, eu tenho aqui rim e bexiga. Eu não tenho coluna ainda aqui, atrás da minha bexiga. Sabe? A coluna pega toda essa antihélice, vai até o final da cruz inferior da antihélice, vai até lá no final a coluna. O cóccix vai estar lá no final, aqui embaixo. Sabe? Por dentro aqui, seguindo essa elevação toda da cruz inferior da antihélice. Então a coluna não pode acabar aqui, botar o saco e cóccix aqui, como está isso. Entende? Aqui pode estar aqui mais a nível de rim, teria mais pegando a nível da fossa triangular, tudo bem aqui na ponta. Então aqui eu teria aí, ó, final da coluna, no meio da coluna lombar, mais ou menos, né? Dorso lombar aqui. E aqui o lombo sacro, e no final vai ter o sacro e cóccix. Mas aqui, ó, tá vendo? Ela não pode acabar aqui, ela tem que acabar lá no final. O baço aqui, ele veio seguindo aqui, ó, o baço tá aqui embaixo. Tem dois pontos de pulmão da mesma forma. Deixa eu ver se eu botei, mudei aqui. Não, esse aqui mesmo, né? Tem dois pontos de pulmão da mesma forma. Sabe? O joelho está totalmente fora aqui, ó. O joelho é mais aqui no meio, né? Estaria mais, também não é o ponto do joelho. Tem toda a região para ser tratada, para ser vista aqui. Então isso tudo deixa a gente muito confuso. Por fora também, uma outra questão que você não vê nos mapas. E que, infelizmente, já vi muita gente que também não ensina isso. Né? Tá aqui o fígado e o baço. O fígado e o baço ocupam mais ou menos a mesma posição. Aqui não está errado. Está mais ou menos por aqui. Só que o fígado é do lado direito e o baço é só do lado esquerdo. Você não vai achar um ponto do baço na orelha direita. O baço está do lado esquerdo do corpo. Sabe? Então tem que respeitar a questão da lateralidade. Senão a pessoa coloca lá nas duas orelhas, a gente não está tratando, se bem que o fígado até tem o lobo esquerdo do fígado também. Então a gente pega um pedacinho do fígado, ele teria essa representação aqui, mas, sabe, o baço não existe. Né? Assim como o estômago está lá do lado esquerdo do corpo. Ele não está do lado direito do corpo. Bom, a questão da quantidade de pontos é um outro problema, né? A gente sabe que na auriculoterapia não se deve usar muitos pontos de acupuntura. Muitos pontos, né? Colocar muitas agulhas, estimular demais. Tá? Porque debilita a energia. Mas vem perguntaram isso e realmente você não vê muita bibliografia falando sobre isso, sabe? Então, o que acontece? Aqui mostra, né, a semelhança do rim, do testículo, da orelha, é como sendo uma coisa só, tá? Como sendo a mesma representação. Então as orelhas têm uma representação direta com o rim, tá? E que é a sexualidade, né? O rim está relacionado à libido, né? Por isso aqui os desejos, né? Dessa imagem aqui é muito bem montada essa imagem. E quanto mais pontos são colocados aqui na orelha, mais debilita a essência. A nossa essência, a nossa energia de vida, sabe? É o que eu tenho para viver, sabe? É minha vida. Minha vida é minha essência. Eu nasço com uma quantidade de essência e quando acabar essa essência eu morro, né? Então, para quem estudou um pouquinho de medicina chinesa, sabe o que eu estou falando, né? Essa essência é a nossa vida. Participa de todos os processos de transformação no corpo, ela se transforma em qualquer coisa no corpo para nos manter vivos. E depois do nascimento, né, ela fica sob a regência do rim. Então eu não posso debilitar o rim. Só que quanto mais agulhas, ou quanto mais trauma mecânico eu der na orelha, mais eu debilito o rim e debilito a essência. Então a gente não deve usar muitos pontos na orelha. Pelo menos não com estímulo mecânico. Agulhas, né, sementes que tem que pressionar e tudo, tá? Para evitar esse desgaste da essência. E os recursos, como eu falei, normalmente são utilizados, a gente tem certas limitações, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? A gente tem agulha semipermanente, né? Que às vezes fala de agulhinha de efeito prolongado.
tem o problema de ser, né? Primeiro a rejeição, né? A agulha tem a questão da rejeição. Dói, eu sempre fui uma pessoa que eu passava muito com esse problema também, porque doía muito em mim também. Eu tenho, apesar de envelhecer enorme, é muito grande, é muito sensível. Eu nunca suportei muito agulha na minha orelha, sabe? Então, e é o que eu gostava de usar. Eu gostava de usar. Eu não gostava de semente, que era fraco, que usava o cristalzinho, né? Aqueles cristalzinho neutro, ou bolinha de ouro e prata, que na verdade bola de ouro e prata não são ouro e prata, vou falar sobre isso. Né? Então, tem essa questão. A questão da margem de erro aqui, porque, como eu falei, é 1 milímetro de diâmetro. Então, você tem uma margem de erro grande e você acaba tendo muita rejeição. As sementes, né, já tem uma margem de erro menor, né? Elas têm uma área maior, mas o estímulo é muito fraco, você tem que pressionar muito o tempo todo e isso acaba machucando a orelha. E por ser material orgânico, tem risco de infecção. Então, já vi alguns problemas graves com isso aí, né, há muitos anos atrás. Tá, mas então, como é estímulo fraco, eu acabava que também não usava muito. Ponto de ouro e prata, né, é uma grande enrolação, porque primeiro que não é ouro nem prata, né? Se fosse, não ia ser barato como é. Né? Então, são bolinhas pintadas de dourado e prateado, né? Você tem a pretensão de que o ouro tonifica e a prata seda, tá? E que é um outro problema com a auriculoterapia, porque não existe tonificar e sedar na auriculoterapia, tá? Mesmo na auriculoterapia tradicional, quando você estimula o ponto, você dá uma descarga, né, de estímulo nervoso, uma descarga ali elétrica, né, dá o estímulo nervoso e o órgão recebe aquilo ali e desopila, digamos assim. Estimula a circulação, tira aquela estagnação dele. Tá? Então, não existe o tonificar e sedar aqui, tá? Eu sei que muitos pregam isso, desculpem, acho que estão aqui que levanta essa bandeira, mas o tonificar e sedar, né, quando se fala em estímulo mecânico, não tem, tá bem? E mesmo com o cristal radiônico que a gente use, né, que seja um estímulo mais energético, ele vai dar carga de energia para lá, para o órgão, para regularizar ele e pronto. Então não tem a questão da tonificação ou sedação. O magneto já é uma área maior ainda, mas também tem suas controvérsias com relação ao magneto. Muitas usam com muito sucesso, mas às vezes também é um estímulo que não é tão localizado e direcionado para, né, para fazer um tratamento da forma que deve ser feito. E o que a gente tem de opção é o cristal radiônico, tá? Então a opção de usar o cristal radiônico teve vários motivos para isso, alguns do que eu já falei com vocês agora, né? Não ter essas dificuldades, não ter contraindicação, não ter nada disso. A gente pode usar aí em idoso, em criança, sem problema algum, porque não é estímulo mecânico, tá? Ele é um estímulo puramente energético. O cristal radiônico ele tem uma energia própria. Ele tem uma programação de energia que é toda baseada na medicina chinesa. Então, eu coloquei algumas vantagens aqui que realmente não tem uma margem de erro pequena, né? Como a semente, mas com o estímulo fantástico, muito rápido, muito forte, né? Então não tem a margem de erro que tem a agulha, não tem risco de infecção como a semente em si. A gente não precisa estimular, então não se estimula o cristal radiônico. Quem colocar cristal radiônico na orelha não tem que apertar e não tem que pedir para o paciente apertar. Está errado isso. O estímulo do cristal radiônico é puramente energético. Quando ele toca a pele suga aquela energia e o ponto cumpre o que tem que cumprir. É simples assim. O resultado é sempre instantâneo. É sempre instantâneo. É como eu disse, às vezes tem hora que eu estou colocando, pergunto antes, e agora, como é que tá? Pum, aí eu coloco depois. Mas de tão rápido que é, porque muda tudo muito rápido. Nenhum estímulo dá um resultado tão rápido quanto o cristal radiônico. E sem provocador, né? Totalmente indolor. Totalmente indolor. Não provoca dor nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não tem que pressionar nada, não tem nada, né? Até criança você pode usar sem problema nenhum, com devido cuidado, colocando, né, ainda mais bebezinho às vezes, coloca bem de levinho, que querendo uma bolinha que pode acabar machucando. Então, não é para pressionar, não é para machucar a orelha. E o cristal, ele trata tanto questão física quanto emocional, né? O emocional, principalmente, a gente pode usar aquela ideia do link, mesmo com agulha, com qualquer outro estímulo, né? De você trazer para a mente o problema, que a chateação, a raiva que você teve, que travou teu pescoço, por exemplo.
Então você vai trazer aquele sentimento, lembrar daquele momento, traz aquela raiva, quando coloca, você faz esse link emocional e você consegue desbloquear o físico mais rapidamente. Dá para fazer isso com agulha, com semente, com os outros estímulos também, tá? Só que o cristal radiônico ele foi feito para trabalhar a questão emocional. Então ele vai lá no inconsciente e arranca aquilo, né? A gente tem técnicas com cristal radiônico de tratamento emocional que a gente elimina medo de uma vida inteira numa sessão. Um trauma, você está 30 anos que você trata, faz terapia, toma remédio, uma sessão elimina aquilo e nunca mais volta. Nunca mais. Então, assim, é muito profundo, sabe? Não tem nada que eu conheço que seja tão forte, tão poderoso assim nesse ponto quanto o cristal radiônico. Proporciona um ganho real de energia. Eu já fiz medições com Via do Oráculo, né? E o ganho de energia, até em pontos de acupuntura do cristal, ele é comparado à moxa-bustão. Eu já fiz comparação, fazendo ganho, fazendo teste, né? Com moxa e com cristal radiônico. Você consegue o mesmo ganho da moxa-bustão e com uma perda mais lenta entre cada sessão do que com a própria moxa. Então, ela tem um resultado muito forte, assim, um ganho de energia muito forte, tá bem? E a agulha, todas as técnicas, né, todos os recursos que são mecânicos, né, o trauma mecânico, eles acabam fazendo com que você tenha uma perda de energia. Então, o cristal não tem perda de energia, pode usar em idoso tranquilamente, colocar quantos cristais quiser, problema nenhum, tá bem? E não tem efeito colateral nenhum. Não tem problema nenhum de usar em grávida, de usar em criança, em idoso. Não vai debilitar a energia de ninguém. Não vai dar trauma mecânico que possa comprometer a gravidez da mulher. Muito pelo contrário. Aliás, muito pelo contrário mesmo. Porque como tem um ganho de energia, você consegue, sabe, potenciar toda a região em vez de provocar perda de energia. Então, ao contrário do que se tem nos recursos que dão estímulo mecânico, a gente consegue proteger a gravidez com o cristal radiônico de uma forma muito bacana. Então, o cristal radiônico, quando ele é colocado num ponto relacionado a um órgão, ele retira a estagnação de energia do órgão. Você pode ver, vocês pegam alguém com uma língua roxa, sabe, língua roxa mesmo, de estagnação de fígado, você vai lá, vê lá o fígado está ativo, você coloca um cristal radiônico ali no ponto do fígado, aí você olha. Imediatamente já dá uma clareada. Você passa uns 5 minutos, a língua já está clarinha. Tira totalmente a estagnação de energia. Tá? É muito interessante, é muito rápido. Ativa, aumenta diretamente a energia, restabelecendo a normalidade. Isso acontece aqui, se tem uma lombalgia, por exemplo, por uma deficiência de rim. Quando você coloca o rim, imediatamente pô, a lombalgia desaparece. Você coloca mesmo no ponto lá na perna, no set do rim, lá fora, no ponto de acupuntura, imediatamente desaparece, porque ele dá aquela carga de energia no meridiano e ele aquece, sabe? Você melhora o órgão, melhora o meridiano. Então ele atua diretamente no meridiano, desbloqueia a energia e restabelece toda a circulação, sabe? O cristal radiônico é fantástico. Por isso eu elegi o cristal radiônico, sabe? Se tivesse outro recurso que fosse mais, que me desse mais possibilidades, eu pode acreditar que eu estaria usando. Porque o meu comprometimento é sempre com o resultado, tá? Muitos aqui me conhecem bem, já de muitos anos, sabe? E tudo que eu faço é simples e funciona muito bem. E essa técnica de auriculoterapia reflexa tá linda, associada ao cristal radiônico, sabe? Ela tem tudo, tudo para ser assim o único recurso que vocês vão precisar usar na vida de vocês. Tá? Inclusive, eu como acupunturista, né, acabo que é, eu trato quando com auriculoterapia reflexa sempre a pessoa e depois coloco a agulha para justificar, dar uma regulagemzinha fina, tonificar o sangue, fazer algumas coisas assim que eu possa precisar, mas precisar mesmo da agulha, hoje, da acupuntura, a aurícula me basta muito bem. A auriculoterapia reflexa me basta muito bem. Tá? Então, você vê que é o que eu uso hoje. A auriculoterapia com cristal radiônico. Tá? Então, pontos locais, ó, promove a circulação de energia, elimina imediatamente dores. Aqui, o Raul Breves foi quem descobriu os cristais radiônicos, né? Aqui somos nós três que levamos a bandeira do cristal radiônico aí no mundo inteiro, né? Somos responsáveis por desenvolver os cristais radiônicos, sabe? Eu muito com a parte prática, desenvolvendo a prática dos cristais mesmo, em vários níveis.
o Raul belamente com a parte teórica, essa mente brilhante dele aí, né, de estar sempre fazendo relações, cada vez mais relações, né, com a medicina da medicina chinesa, com a psicologia ocidental, tem a cabeça fantástica. O Marcos também me ajudando em todo esse processo de criação e servindo de mediador para nós. Então a gente formou um trio bem legal aqui, né? Essa foto foi tirada no lançamento do meu livro. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A programação que o Raul faz é toda baseada na medicina chinesa. Então, é feito o estímulo com máquinas, né, radiônicas, né, na verdade, a programação, né, e a manutenção da programação é feita com as máquinas radiônicas, né? Mas essa programação ela é toda baseada na filosofia da medicina chinesa. Por isso, o cristal radiônico se alia tanto com a medicina chinesa. E por isso a técnica da auriculoterapia reflexa tem toda a base, toda a medicina chinesa no raciocínio, na sua aplicação em tudo, também pelo cristal radiônico. E aqui, ó, com a auriculoterapia reflexa, pode tratar criança, idoso, gestante, não tem dor, não tem efeito colateral, não tem menor risco de tratar idoso, criança ou gestante com auriculoterapia reflexa. Só lembra bem, não pode colocar o cristal e ficar ali pressionando. Aí você dá o estímulo mecânico e já não é a técnica, já é um erro, tá bem? Então não se pressiona o ponto com auriculoterapia reflexa, tá? Com cristal radiônico. Tá, então, ah, tem alguma pergunta aí, Paulo? Alguma coisa que precise que responda de Sim, imediato? ô professor, sim, separei Ah, uma então pergunta vai lá, aqui pode, eu posso responder de imediato aí, pode, é isso para que já eu passar aqui para o senhor imaginei. aqui. Claro, claro, pode É perguntar. da Lucimar aqui uma pergunta. Mas a MTC baseia-se na auriculoterapia reflexa do órgão energético e não físico. Então, não estou entendendo a necessidade de buscar a posição correta do órgão. A MTC se baseia na medicina, não, peraí, a auriculoterapia reflexa se baseia na medicina chinesa, sim. Sim. Tá, mas você tem todo um O raciocínio energético, para se fazer em cima, né? E se você precisar de um estímulo local, você tem que saber exatamente onde você vai estar estimulando, né? Então, assim, tem que saber tudo, com certeza. Não sei se responde a tua pergunta, mas acho que ficou um pouco vaga. Pelo que eu entendi, você questiona a necessidade de saber todo o mapeamento se está baseado na medicina chinesa, é isso? vou Né, mas repetir aqui eu não devagar. vou trabalhar com pontos de acupuntura. Eu trabalho com raciocínio baseado na medicina chinesa, né? E eu vou tratar partes todas do corpo. Se eu estou com uma dor no braço, por exemplo, né? Eu vou ter que pensar no fígado, tenho que pensar na coluna cervical, tenho que pensar no próprio braço, tenho que pensar em uma série de coisas. Na questão funcional que está por trás, né? Então eu tenho que saber também onde está aquilo ali, né? Para estimular o lugar correto. Eu tenho que usar o local correto. Eu tenho que saber exatamente onde está cada partezinha do corpo, sim, para estimular pontos locais, quando necessário. Alex, eu acho que ela quis dizer o seguinte: como o MTC se baseia na visão energética do órgão e não física, por que a preocupação em saber exatamente a localização física do órgão? Porque aqui a gente trabalha com as duas coisas. Quando eu coloco um ponto no local, por exemplo, um local de dor, por exemplo, né? Eu trabalho tanto a questão energética daquele local quanto a questão física dele. Porque, queira ou não, a aurícula, ela é inervada, é nervo puro, né? Se der um estímulo mecânico, eu dou um estímulo, né, nervoso ali no local, tá? Então, quando eu coloco cristal ali, eu tenho a mesma ação que eu teria mecanicamente, mas dada de uma forma energética pelo cristal radiônico, tá? E também o ganho de energia para o local que está sendo tratado. Eu estou falando de local, tá? Ponto local, tá bem? Então, assim, é importante que saiba, assim, claro. Mesmo sendo só energia que eu vou mexer. Sim. Tem outra pergunta, Pode né, perguntar. aqui. É, hum, como você relaciona a queixa ao órgão? Ao Bom, órgão relacionado. Ela fala do primeiro passo ao quinto passo, né, da Edulan Beltrame. tá, então eu vou Como falar você de uma coisa. Vocês, relaciona isso é a queixa ensinado ao lá órgão? no curso, ensinado em livro e tudo, né? Tem várias
questões relacionadas a isso. Mas vamos dar um exemplo aqui de uma epicondilite lateral direita, tá bem? Então, bom, uma epicondilite lateral, infelizmente, é considerada uma doença, né, essas doenças incuráveis que tiram as pessoas do mercado de trabalho, essas DORT, LERA aí, né, que realmente são problemas que a medicina ocidental não cura, porque quando você vai fazer fisioterapia, você faz fisioterapia no lugar, vai no médico e faz uma infiltração no lugar, e muitos acupunturistas cometem o erro de chegar e colocar agulha no lugar também, né? Ou a pessoa vai lá na orelha e coloca lá no pontinho do cotovelo. Só que tem que lembrar que, para a pessoa chegar a ter essa dor no cotovelo, essa tem que ver a inervação que veio para cá. Às vezes ela pode estar com uma tensão na cervical, normalmente vai estar relacionado a uma compressão da coluna cervical. Então tem que ver a coluna cervical. Bom, a cervical ela responde à energia de rim. Se eu tenho uma estagnação de rim, desculpa, a energia de fígado. Se eu tenho uma estagnação de fígado, por exemplo, eu vou ter uma tensão na musculatura e que pode gerar uma compressão aqui. Então eu tenho que trabalhar o fígado. Para o fígado estar alterado, para gerar uma estagnação, a pessoa tem que ter uma questão emocional, né? Então, assim, você vai ficar com. Tem alguma questão que você está guardando, né? Você está guardando raiva, alguma situação que você não está sabendo lidar. Então, tem que trabalhar aquela situação emocional também. Então, aqui eu já dei a dica para vocês, né? No passo 1, por exemplo, eu tenho que trabalhar com o fígado, no meio epicondilite, tá? E pedir para a pessoa trazer a questão emocional que está por trás. Então, isso vai ter vários, né? Para cada parte do corpo, para cada tipo de situação, a gente vai iniciar o raciocínio com o órgão. Por que eu falo de um raciocínio? Porque pode ter outras questões envolvidas aí. Sabe, o fígado na medicina chinesa trata a musculatura. Então, na perna vai ser fígado que eu vou começar? Normalmente não, mas o músculo pode ser que sim. Então isso vai fazer parte de um raciocínio que vai sendo trabalhado enquanto eu vou colocando ponto a ponto. Porque aqui a gente nunca coloca vários pontos de uma vez, né? Então por isso que a gente trabalha aqui com raciocínio, não com protocolo. Porque eu tenho que raciocinar. Eu tenho que colocar um ponto e ver a ação daquele ponto. Então, um grande erro que as pessoas colocam, não, protocolo para dor de cabeça na terapia. Coloca isso, 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 isso. Você vai lá, coloca, e alguns vai funcionar e outros não, mas a maioria acaba funcionando. E às vezes você acha que é por causa da aurícula e nem foi por causa da aurícula que funcionou, né? Então, sabe, isso incomoda com aquilo. Quando tem tudo para dar errado. E aqui o certo é você trabalhar com um ponto. E agora como é que tá? Aí você coloca outro ponto. Olha agora de novo como é que tá. Então, cada ponto tem que ser reavaliado. Eu falo isso até para acupuntura. Também é um grande erro você colocar um monte de agulha e pronto. Sabe, coloca uma agulha, vai lá, manipula. Vê lá. A não ser que seja uma coisa que você não tenha como avaliar, né? Naquele momento. Mas, digamos, uma dor, se você escolher um certo ponto, uma combinação de pontos de acupuntura, uma combinação de pontos de aurículo, você sabe por que você escolheu cada ponto daqueles. Então, você tem que colocar o ponto e ver, olha, e agora? Nesse raciocínio, eu fiz ele de uma forma que mesmo quem não entende de medicina chinesa, sabe, seguindo o mínimo das orientações que eu ensino no curso, que eu ensino no livro, vai ter sucesso, sabe? Então quem tem medicina chinesa pode explorar o raciocínio em mais possibilidades. É válido, com certeza. Lembra que é um raciocínio. A gente traça uma linha de raciocínio e vai em cima dela. Mas se você não tem conhecimento de medicina chinesa, problema nenhum, problema nenhum. Tá? A formatação do raciocínio em 7 passos, o raciocínio correto, ele contempla também, né, você seguindo, contempla todo esse passo, né, que vem desde lá de trás, lá do emocional, como eu falei, do emocional para o fígado, para a cervical, para o braço, para tudo, de várias formas diferentes, com várias coisas. Então, desculpa, mais perguntas. Já fui. Tem uma aqui interessante aqui, do Luiz Bertolazzi. A auriculoterapia chinesa é baseada nos canais energéticos. Então, faz todo sentido ser um ponto específico, a exemplo da acupuntura sistêmica, onde se trabalha os canais através dos pontos, né? Ou seja, ele está questionando por que não Mas o seguir o negócio é ponto e você seguir achar. região.
ponto, se você quer transpor os pontos de acupuntura para a orelha, como eu já vi fazendo ir para a mão, cara, você pode, mas vai conseguir acertar aquele ponto e pegar a ação daquele ponto, sabe? Não é uma coisa que seja muito assim, você não vai conseguir a ação de um ponto específico. Gente, é reflexologia diferente, sabe? A aurícula tem que ser tratada como reflexologia. Dá para inventar um monte de coisa aqui. Não estou falando mal da aurícula chinesa, não, de forma alguma, tá? Né? Completamente diferente a linha de raciocínio. Mas acho que você pode questionar muita coisa que é ensinado na aurícula chinesa, sim. Quando você pensa da forma correta, na aurícula como reflexologia pura. Sabe? Eu tenho regiões do corpo representadas ali. Eu tenho que buscar a região correta, buscar o lugar certo. O fígado é muito grande, por exemplo. Por que um pontinho do fígado? Pode ser mais para cá, pode ser mais para lá, pode ser mais para cá, né? E isso faz uma diferença enorme. 1 milímetro para o lado faz uma diferença grande. E a área relacionada ao fígado na orelha é grande também. Então, assim, como a gente vai pensar em pontos? Se eu tenho uma grande margem de erro, eu tenho que saber onde procurar fígado, onde está o ponto ativo ali daquela região do fígado para eu tratar aquele ponto ativo. Aí sim, aí está correto. Ok? Essa que é a ideia. Mais pergunta? Posso ir adiante? Não, Ok, não. então Pode vamos ir lá. adiante. Então, faz parte da técnica eu pensar em toda a questão das raízes nervosas, todo o paralelismo, né? Da questão do sistema nervoso mesmo, com os órgãos, né? Então, tem aqui, ó, a raiz nervosa correspondente à quinta dorsal, está relacionada ao fígado, a quarta dorsal ligada à vesícula biliar. Isso faz parte da técnica, eu identificar essa raiz nervosa e tratar essa raiz nervosa também, né? Você vê que no mapa, olha, tem aqui, da coluna dorsal, eu tenho aqui, ó, abaixo do D2 sai o nervo que vai nervar o coração, abaixo do D3 sai o nervo que vai nervar o pulmão. Eu tenho como estimular essa raiz nervosa também para reafirmar o efeito do órgão. Então, se eu vou tratar um baço, por exemplo, eu vou lá também na D8, localizo a raiz nervosa dele na orelha e trato isso também para reforçar o efeito. Isso faz parte também da técnica, tá bem? Aqui a questão do. Eu vou só mostrar aqui uma coisa, né? Falando aqui, né? Aqui eu mostro que essa questão da lateralidade, né? Lado direito, aqui tem o lado direito, aqui o lado esquerdo, né? Então a gente vê aqui, ó, o rim, o fígado, o estômago, ó, tá só do lado esquerdo. E no mapa tem que estar indicado isso, ó, estômago esquerdo. O duodeno tá do lado direito, ó. Então o duodeno tem que estar no direito. Fígado é direito, ó. O baço é esquerdo, tá vendo? Na orelha direita só pode ter o pulmão direito. Então não vai ter ponta aqui e ali. Aqui como diafragma, acima do diafragma, eu só tenho pulmão e coração. Então essa área inteira é de pulmão. A concha inferior toda é pulmão e coração. Tá? Então, assim, em que parte do pulmão é? Então não pode ter um pontinho do pulmão para colocar aqui. Tá errado isso. Que região do pulmão está comprometida? E eu vou conseguir localizar a área exata do pulmão que precisa de mais atenção. Vou colocar um cristal lá e vou dar aquela carga de energia do pulmão e pronto. Aí sim resolvo. Ah, mas se eu colocar aqui vai atingir o pulmão também? Vai. Vai dar um estímulo de energia no pulmão. Qualquer área que você colocar aqui. Mas não é a área exata que está realmente causando transtorno no pulmão. É onde ele precisa ser estimulado. Então, aquela área exata, né? Ela vai, você vai localizar e vai estimular aquilo e pronto. Tá bem? Então, só que mais mostrar isso aqui, por exemplo, ó, vendo aqui mais um pouquinho da reflexologia nisso. No veio intestino, na orelha direita, eu só posso ter colo ascendente e transverso. Na orelha esquerda tem transverso, descendente, sigmoide reto. Então, a maioria das constipações, né, dos constipações intestinais aqui, eu vou tratar aqui, ó, na orelha esquerda, eu não vou tratar na direita, que é onde eu pego colo ascendente e transverso.
Então, isso tem que ser respeitado. Ó. O coração é central, trabalha bilateral. O baço só tem do lado esquerdo. O pulmão só tem, o rim só tem, desculpe, o estômago só tem do lado esquerdo. Então, isso tem que ser respeitado e contemplado. Isso eu coloco detalhadamente para vocês aqui, exatamente o que é de cada lado, que tem que estar. E nenhum mapa faz isso. Faz parte também a identificação do tendino muscular afetado e trabalhar o tendino muscular na orelha. Tá? A gente tem a forma de trabalhar o meridiano que está afetado na orelha e fazer parte do tratamento também. Isso faz parte também do raciocínio de 7 passos. Sabe? Os locais correspondentes, né? Então, onde está o corpo, né? Você vai ter ali onde está aquela região do corpo. Eu vou ter que usar também, tá? Uma dor infracostal direita, por exemplo, eu tenho ali fígado e vesícula. Então, naquela região, eu vou ter que usar também o órgão que está relacionado àquela região. Tá? Isso também faz parte do raciocínio. Eu ensino uma técnica de emagrecimento que a gente consegue, é muito rápido, é simples e rápido isso, né? Que elimina a vontade de comer doce, alimentos não saudáveis, incentiva o consumo de alimentos saudáveis, reduz a ansiedade, reduz a fome e estimula a sede. De uma forma muito simples com a hidroterapia reflexa. Tá, agora, eu coloquei como emagrecimento, mas lembra o seguinte, isso aqui, ó, eu vou eliminar a vontade de comer doces, eu vou incentivar o consumo de alimentos saudáveis. Então, só funciona para a pessoa realmente identificar, né, eliminar aquela coisa que ele não consiga resistir. Ó, eu não consigo resistir uma pizza, eu não consigo resistir a um doce. Com isso aqui, ele vai simplesmente passar a rejeitar. Você vai rejeitar aquele chocolate. Você vai rejeitar aquela pizza naturalmente. Naturalmente você passa a rejeitar. Agora, tem que já estar com um plano alimentar correto, tá bem? Não é fazer milagre. Muita gente vende milagre com auriculoterapia. Não é milagre. Tá bem? Enquanto o engordar for um desequilíbrio de energia, tudo bem, a pessoa vai emagrecer. Agora, enquanto for, fala brincando, a falta de vergonha na cara, você come, come, come um monte de coisa que você sabe que não pode comer, ou às vezes não consegue resistir, né? Simplesmente, né? E a gente tendo um plano alimentar, a gente consegue realmente fazer com que a pessoa consiga seguir uma mudança alimentar da forma que deve ser. Então, essa é a função aqui, auxiliar no processo de emagrecimento. Não é fazer milagre de colocar agulhinha na orelha ou cristalzinho na orelha e a pessoa vai emagrecer. Isso é mentira. Tá bem? Quem promete isso está mentindo. Tá bom? Então, vários fatores estão por trás da questão do engordar. Né? Então, isso aqui é para ajudar realmente a pessoa a fazer uma. Né, a conseguir seguir uma dieta. Tá? Então, alguns detalhes da técnica que é importante. Primeiro, diagnóstico. Tá? Importantíssimo o diagnóstico. Infelizmente, quase não se fala em diagnóstico correto em auriculoterapia, faz muito protocolo. Aqui não, aqui a gente vai mexer em diagnóstico. A gente vai pensar em medicina chinesa e já ir experimentando, meio com a própria experimentação do raciocínio, a gente já vai chegando no diagnóstico correto. Porque a ideia aqui é curar a pessoa. Infelizmente, sempre ouvi isso, sempre me angustiou muito falar que aurículo só tira a dorzinha. Ah, é bom para aliviar a dor, né? Não, isso aqui é para curar. Como acupuntura é para curar. Lógico que o ideal é sempre prevenir. A acupuntura não é para ser curativa, é ser preventiva. Mas é o que acaba sendo que as pessoas só procuram quando estão mal, né? Mas o nosso objetivo aqui não é só aliviar a dorzinha. Fico até com raiva quando falo aliviar a dorzinha. Né? Tem que curar realmente a pessoa. E curar é nunca mais voltar. Sabe? É também trazer dentro, você, chegando ao diagnóstico correto, você saber orientar a pessoa para ela realmente nunca mais voltar a ter o problema. Né? Então você tem que localizar o ponto e coloca um ponto de cada vez. Tá errado colocar um monte de pontos de uma vez. Ah, tá aqui o protocolo, bota esse que vai melhorar. Você não sabe qual ponto que agiu, sabe? E muitas vezes, infelizmente, muita gente tem uma satisfação errada com a auriculoterapia. Ah, não, funcionou, mas será que foi a aurícula que funciona mesmo? Pô, foi ficar melhor 2 dias depois? Tem que funcionar na hora. Com a aurícula reflexa funciona na hora.
Você sabe o que foi daqui. Né? Inclusive, eu sou muito criterioso com isso. Às vezes, alguns alunos vêm e me relatam: não fiz, o quê, tratei com auricular reflexa, a pessoa melhorou, tal, ok. Peraí, mas primeiro para ver como foi o tratamento. Mas, poxa, melhorou 2 dias depois, ou estava tomando remédio também, foi mérito realmente da auriculoterapia reflexa, ou da auriculoterapia que você fez. Você tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, sempre que a gente sempre discute muito isso, né? Para ter o mérito real da técnica. Sabe? Então, isso é uma coisa boa, porque se você coloca um ponto de cada vez, observação, você sabe exatamente o que está acontecendo. A pessoa melhora na tua frente, ela melhora na hora. Não tem que lá depois de se relaxar, a sua cabeça vai melhorar. Não, tem que melhorar agora aqui. Tá ok? E a técnica é isso. Coloca um ponto, observação. Tá? Para realmente você ter um resultado imediato e saber que tudo que você fez foi resultado da auriculoterapia que você fez. E é o que eu disse, o paciente tem que sempre trazer a consciência da dor dele, tá bem? Aí eu coloquei aqui só alguns relatos aí de alguns alunos, logo depois de curso, né? Acabou de aplicar na mãe, a dor lombar região para a perna, a dor sumiu, só com o ponto do rim e parede, estou encantada. A gente tem grupo, tá? Quem faz o curso com a gente sempre tem grupo de auriculoterapia reflexa, a gente dá suporte, todas as técnicas nossas a gente dá muito suporte. Ó, acabei de aplicar na minha esposa, dor de cabeça o dia inteiro, saiu a dor, ela dormiu, obrigado pelo conhecimento, dedicação, professor. Então, só alguns exemplos aqui de alguns relatos, né, que foram colocados no grupo, né? Agradeço a oportunidade. O seu curso trouxe um novo olhar sobre novas formas de utilizar a auriculoterapia. Melhor que isso, só tendo curso presencial, ele fez o curso online. Na época, foi maravilhoso, gratidão. Obrigado pela dedicação, curso maravilhoso, parará, mas vamos lá. Ok, já tinha feito 3 cursos de aurículo e uma formação em acupuntura, mas esse foi espetacular, muito diferente. Gratidão também, professor Raul. Né? Então, o Marcos, por tirar dúvidas e tal, tal, tal. Agradecendo pelo curso. Bom, atendi o paciente que estava sofrendo lombalgia, fazendo uso de muletas, tinha muita dor, chegando a não conseguir movimentar o dedo do pé em toda a região, da vesícula biliar latejava. Em resumo, fazendo uso do conhecimento passado por você, saiu sem precisar fazer uso de muletas, mexendo com o dedo do pé, sobre a lombalgia, saiu 100%, isso imediato, logo depois do curso também. Caso que atendi hoje dor no ombro, já estava 2 meses na fisioterapia sem melhorar, coloquei cristais, na hora melhorou, perguntou se era assim mesmo, se eu dormia na hora, é assim mesmo. Os pacientes ficam com cara de assustado às vezes, sem saber o que está acontecendo. Né? Então, eu gostaria de dizer que até agora estou sem aquela minha dor na perna que me atormentava, você foi um paciente, né? O meu braço, apesar daquela dor pontual, ficou indo alguma coisinha, né? Mas o que melhorou proporcionou dormir e poder puxar as cobertas, e dormir e conseguir me virar sem ter que puxar o braço com outra mão é fantástico. Obrigado por isso. Só mais 2 exemplos aqui, 2 relatos mais. Conheci a técnica de escutar regiões que o professor Raul e Aurículo com o Alex nos ensinou foi um divisor de água nos meus atendimentos. Só tenho a expressar minha gratidão aos dois. Boa noite, acabei de tratar uma cefaleia crônica há mais ou menos 3 meses, que o paciente relatou melhora na hora e ficou impressionado. Tratei com aurículo reflexo do professor Alex. Só tenho a agradecer ao mestre Raul, Alex e Marcos pelos ensinamentos. Né? Então, só para vocês verem como a técnica, ela... Ih, sumiu minha câmera, né? Como a técnica deve voltar aí a câmera. Bom, tudo bem. A gente já volta aqui. Né? Então, só para vocês verem como a técnica, ela é simples, como ela é bonita, sabe? A técnica é linda, 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 linda. E a gente tem como ter muito resultado bom, muito resultado imediato mesmo com a auriculoterapia reflexa. Tá? Tem mais alguma pergunta aí, Paulo, pra gente ver? Por enquanto, não. Só tem uma aqui de como montar a placa, mas aí Mas aí tem, depois, quem quiser, tem um tem o seu vídeo videozinho. lá, né? Tá bom. Então, quem tiver interesse, né, de aprender um pouco mais, aí a editora Zen vai lançar também aí o linkzinho de desconto, né? Você pode colocar lá também isso. Esse, só vou adiantar, eu já adiantei, mandei as mensagens nos 2 grupos aí.
comunicando que o pessoal terá um desconto aí, excepcionalmente, até meia-noite de hoje. Para quem não adquiriu, quer dizer, nem comprou o livro, né, de Aurico, nem o mapa, até meia-noite de hoje. E quem, porventura, não vai realizar o curso, né, porque aí o livro já vai estar incluso, né? E esse Sim. desconto vai estar sendo estendido também às obras da editora Zen, tá? E, excepcionalmente, colocamos esse desconto nos combos. O desconto é de 10% e os combos já possuem desconto de 6% a 10%. Então, quem comprar um combo vai ter um desconto que pode chegar a 20%, tá? É Maravilha. só até meia-noite, tá? Quem não adquiriu a obra ainda, dá uma corrida até lá, tem um tempinho, mas é até meia-noite. Ainda é parcelado, tá? É bem facilitado, sem juros. Quem tiver precisando das obras, é só chegar lá, já está no ar, tá? É só colocar o cupom que está lá. Antes de fechar o carrinho, vai ter lá cupom promocional, aí colocar auriculoterapia, auriculoreflexa, tá ok? E fechar o carrinho. Pode continuar, Maravilha. professor. Maravilha. Então já tá feita aí a promoção, né? Quem quiser adquirir o livro, vale muito a pena entender um pouquinho mais. Quem quiser entender um pouco mais ainda, já no próximo sábado, né? Eu estou dando um curso que é promocional também, né? Porque eu estou cobrando 40% do valor e ainda ganha o livro. Quem quiser fazer o curso, a gente envia o livro, tanto para quem é daqui de Portugal. Lembrando que essa promoção da Editora Zen é só para o Brasil, tá? Quem é de Portugal aqui, né? A promoção da Editora Zen não tem essa promoção, tá? Ah, Mas, correto. E só uma lembrança, então, perdão, interrompendo, Jacobo, realmente nós somos os distribuidores aqui no Brasil, não só das obras da Editora Zen, como o professor Alex, e aí em Portugal nós temos a distribuição exclusiva aí da Panda, tá? Das lojas Pandas. E aproveitando o recado, né, quem tiver aí acesso à lojas Panda, que já tem cadastro com o IJA, vai ter um webinar do professor Paulo agora, na segunda-feira também. já é na Entra próxima lá e segunda. também faz um Olha que ótimo. cadastro. Oi? Já é na próxima Sim, segunda-feira. segunda hora. Já na próxima Isso. segunda, dia 20. Dia Tá, 20. tá Certo? ótimo. Ok? Então é isso. O livro, quem em Portugal pode comprar diretamente comigo, também na loja Panda. Eles têm também na Panda lá os nossos livros. Nós não fizemos o lançamento oficial do livro aqui no Portugal ainda, né? Então, Ok. isso está sendo, na verdade, esse webinar é mais para o pessoal do Brasil mesmo, né? Então, mas independente da questão do livro em si, né? Quem quiser adquirir aqui, pode adquirir conosco, não tem problema. A gente vai dar um curso, que está sendo também curso promocional, e que nós vamos dar o livro também. Então, está sendo 40% do valor normal. Então, o Brasil, por exemplo, vai pagar só R$ 310 no curso, tá? Que seria quase o dobro disso. E quem for daqui da Europa vai pagar 54 euros, tá? Então, é uma boa oportunidade aí para conhecer, realmente conhecer a técnica e começar a usar mais, tá? A gente vai dar o certificado, a gente dá o material e também colocamos nos nossos grupos de apoio. Então, nós temos os nossos grupos, tá? E que nós damos toda a consultoria e também atualização vitalícia, tá? Então, sempre a gente está colocando novidades, sempre discutindo as coisas. Quando eu dou algum outro curso online, normalmente eu libero para os alunos todos assistirem novamente o curso. Então, a atualização é vitalícia, tá bem? Tem sempre acesso à gravação dos cursos e pode assistir sempre que tiver um outro curso novo, tá bom? Então, esse é o compromisso meu, né? E todos os nossos cursos a gente tem feito dessa forma, tá? Então, quem quiser, no próximo sábado, tá? Vai ser de 8 às 5 no Brasil e de 11 às 8 aqui em Portugal, tá bem? O dia inteiro de aula. Tá? Quem quiser mais informação, pode me mandar um WhatsApp aqui, ó, né? Ou entrar lá no site do Centro Brasileiro. Então, isso aqui já foi passado aqui para ele, né? Então, tudo bem. Então, Tem aqui. Oi. Você já passou isso, né? mais uma pergunta, a última aqui que está lançada, é uma pergunta simples, né? Se o livro Ah, contém sim. toda a teoria necessária para aplicar a técnica. Como assim? Não tem toda a teoria? Se o livro tem toda a teoria necessária para a técnica ser Sim, aplicada. sim, sim, claro. Tem sim. É a Tem. pergunta do Luiz Né? No curso Bertolazzi. a gente vai estar aí detalhando esse livro, ensinando mais detalhes. Lógico, não tem como passar detalhes práticos, né? Mas a teoria, a base está Sim, toda aí, com certeza, sem dúvida alguma. ok. Alex, deixa eu dar uma palavrinha. Claro. Então, estou dando um testemunho aqui como ex-aluno também, que eu fiz o curso com o Alex, né? Fiz curso de formação cristal radiônico, e fiz também o de aurículo.
reflexa e realmente é aquilo. Eu, quando comecei a fazer, né, é muito bom para ser verdade, mas realmente é muito bom e é verdade. Assim, até hoje, eu pego pacientes antigos meus que não tá, que voltaram depois de anos assim, né? Eles não conheciam a técnica. Essa semana uma senhora falou: "Mas tu aprendeu acho que foi hipnose, né? Porque não pode ser rápido assim, né?" E essa coisa de botar um cristal, um ponto, e ir perguntando. A gente acha que tem que ser muito, né? Mas realmente bota um, faz o raciocínio que ele vai explicar, né? Descobre qual é a origem ali, vincula a emoção de preferência quando der e vai um a um. E aí realmente é uma coisa muito assim, é uma grande diferença nos resultados. Não tem como comparar, não tem como comparar. Vale a pena muito, assim, vale muito a pena. Show, maravilha. Obrigado pelo relato. Sim, é fato. Então tá, acho que nós estamos fechando a hora aqui, né? É, Aqui é 20h12, né? Já é 11 horas, né? Aí já é 11, né? isso. Eu vou mudar também aqui, eu fiquei sem a minha câmera, deu um tilt aqui. Saiu, ficou só um gatinho aqui, acho que. É, ficou gatinho aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, olha só, fica aí meu contato, tá? Quem Tchau. quiser, já tá aí. Tá, anota. Quem quiser fazer o curso, é só entrar em contato comigo, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. E eu tô tentando fazer com que isso aqui volte a funcionar aqui, a câmerazinha, mas tá difícil. Mas eu posso mudar aqui. Deixa eu mudar, botar minha câmera. Normal. Voltou. Ah, Mudou voltou. de sala tão rápido. Tá sem áudio, Alex. Agora chegou. Não, áudio. Oi, continua. Tô sem áudio dele. Você tem áudio? Não. Fala, Alex. Perdão, desculpa, agora tá aqui. Eu encostei sem Ok, querer no ok. Agora. microfone. Agora tá. Gente, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, podem perguntar à vontade, tá? Eu vou até também liberar aqui o áudio É isso, Verão. aqui, Lembrar o pessoal de curtir aí, quem gostou do vídeo aí, antes da saída aí, pra gente ter a tá bem? perspectiva aí do pessoal. E obrigado, queria agradecer a todos, né, a participação de todos aqui, de vocês estarem aqui, né? E é uma alegria para mim estar mostrando essa técnica para vocês. É diferente, tá? Realmente é diferente. Acho que é bom, pelo menos pense a respeito, né? Porque são questionamentos que ficaram na minha cabeça por muitos anos. Eu sei que vai de encontro assim ao que muitos de vocês aprenderam, o que muitos de vocês que estão aí talvez ensinam em auriculoterapia, mas o que eu vejo é que normalmente não tem muito questionamento em cima. Parece que as pessoas não questionam e acabam com isso replicando algumas coisas que a gente já viu que ferem a reflexologia e que dificultam. A auriculoterapia não tem que ser difícil, muito pelo contrário. Ela tem que ser fácil e pode ser fácil. Tem tudo para ser muito fácil e muito eficiente, é o que interessa. E fala, Raul, tô te vendo aí. Ô, Alex, e já que nós estamos no final, eu tenho que estender o meu agradecimento a você, explorar de maneira extraordinária a potencialidade dos cristais radiônicos na sua técnica, que não tem para ninguém. Não tem para ninguém mesmo, viu? E quem realmente tiver contato com essa técnica que você facilitou gentilmente no seu livro, vai com certeza ter resultados extraordinários. Sucessos acontecem nem sempre no mesmo dia, mas eles são inevitáveis quando a técnica é real e funcional. E tenho certeza que isso é o que vai acontecer. Vai ser um sucesso esse seu livro aí, Alex. Pode crer. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. E nada disso É, aconteceria sem você, né, Raul? Você que é o criador do cristal radiônico, né? Então, É, né? é o yin e o yang, né? Olha um gatinho aqui. É o yin e yang. Você entrou com a parte prática, eu entrei com a parte mais filosófica, que a gente mais de ficar envolvido nessas coisas meio complicadas, né? Graças a Deus você simplificou esse trabalho, um sonho antigo que eu publiquei no meu livro
Conselho da Terapia do Bem, e que, putz, porque quando eu publiquei aquele livro Conselho da Terapia do Bem, meu objetivo era questionar a utilização de acupuntura utilizando a energia do cristal radiônico. E você simplificou tudo na sua aurículo reflexa. E em mais técnicas também que o pessoal nem imagina. Parabéns mesmo, tá? Então fica aqui, estendo o convite a todos que estiverem vendo esse webinar a comprovar essa realidade. O Paulo mesmo falou, ele viu essa experiência. Eu mesmo foi curioso, lembra que há uns 7, 8 anos atrás, você chegou para mim lá em Niterói e falou, oh, Raul, eu desenvolvi uma técnica aqui, comecei, porque eu estava tão focado em outros assuntos que eu não estava assim, não dei a devida atenção. E quando eu me voltei a atenção para a sua auriculo reflexa há uns 3, 4 anos atrás, até telefonei para você, né? Falei, porra, por que você não me ensinou isso antes, caramba? Eu falei, você não ouviu? Pois é. Mas parabéns mesmo, Alex. Tá? Deixa eu Valeu. terminar por Obrigado, aqui. querido. Então, só reforçando, quem quiser fazer o curso ainda no próximo sábado, dá tempo, né? E quem Alex, quiser. mais um detalhe do curso. O pessoal perguntou no sábado qual é o horário do curso, se é o dia todo. Dá mais um Vai detalhezinho. ser eu falei, vai ser de 8 às 5 no Brasil, tá lógico, para almoço. E no caso aqui em Portugal, quem for daqui vai começar 11 horas da manhã até as 8 horas da noite. Ok. Vou ver se tem mais algum Então, questionamento. o dia inteiro a gente vai. A gente tem grupo do curso, né? Eu vou passar os links todos, né? E vai ser pelo Webex também. Tá, mas aí quem quiser depois fala comigo, manda mensagem, a gente vê direitinho aqui. Tira as dúvidas todas, quem tiver interessado, tem vagas ainda, ok? E lembrando também, Ok. quem for de Portugal, quiser, eu tenho a minha técnica de cirurgia energética, que eu vou dar 2 cursos aqui também agora, né? Que é isso, eu tô falando para quem é de Portugal, tá? Vou dar um agora em dezembro, né? De LEP, cirurgia energética, que é uma técnica maravilhosa também, né? Então vai ser em dezembro aqui em Lisboa e em janeiro no Porto, tá? Quem quiser depois entre em contato comigo, é outro assunto, mas só lembrando, aproveitando aqui o gancho que já tô aqui, né? Tá bem? Mais algum questionamento? Tudo certo? Deixa eu ver. Tudo certo. Ok. Então tá, gente, obrigado por estarem aqui, um grande prazer estar aí, tá com vocês, falando para vocês aqui, uma grande alegria, tá bem? Qualquer dúvida que tiverem, estou sempre à disposição de vocês, tá? Vocês têm meu contato, no livro tem meu contato também, tá? Só mandar mensagem e tô aqui, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus Um aí. Me abraço, despedindo também. obrigado. Obrigado aí pela participação. Acabei de colocar lá já os cupons, o link e o meu e-mail também. Qualquer dúvida quanto às publicações, a forma de adquirir, vocês podem me enviar o e-mail também, ok? Uma boa noite a todos aí. Boa Maravilha, noite. boa noite a todos aí. Encerrando aqui a transmissão.